Começa agora Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite! Todas segunda-feiras estamos aqui para vocês também, trazendo entretenimento, educação, saúde. Nós só não temos um viés religioso e somos apartidários. Somos Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Eu sou Arlete Aquino Dalpino, a mãe girafa. Espero que vocês sejam acolhidos e que toda a bagagem que nós vamos trazer aqui faça total diferença na sua vida. Não é, Rai? A nossa numeróloga favorita que está aqui ao meu lado esquerdo. Lado esquerdo quer dizer lado do pai. Força. Lá vai ela contar tudo. Não. Eu, Raimonda Santos, numeróloga multidimensional, estou aqui para contribuir com conhecimento da numerologia e outras cositas também. Agora eu chamo a Luciana. Cadê eu? Olá, boa noite. Sou Luciana Gótola, hipnóloga condicionativa, facilitadora em constelação familiar. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando de terapias. Esse programa maravilhoso que pensa fora da caixa e dá esse espaço para que possamos falar de diversos assuntos. E estamos falando lá algumas segundas-feiras, né, sobre terapias. E hoje também falaremos de um assunto sensacional. E agora eu passo para o nosso querido Regis, que também está na nossa bancada hoje. Participação especial. Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite, boa segunda-feira, início de semana. Eu sou Regis Anunciato, terapeuta correlacional, psicopraxista, fazendo parte dessa bancada maravilhosa como convidado, e estou adorando esse programa. E hoje tem uma convidada ainda mais especial. E tem a Ana? Chama a Ana. Tem a Ana. Tem a Ana que está lá do outro lado. Ana, fala oi para todo mundo aí. Oi, pessoal, estou falando aqui de São Paulo. Eu sou Ana Bacos, eu sou mentora, palestrante motivacional e estou aqui de São Paulo falando com vocês também nessa bancada aí, então eu faço parte da bancada à distância, né? Um pessoal maravilhoso. E agora eu vou passar a bola para uma pessoa especial, a única mulher que opera uma mesa de som. Babi, pega aí. Peguei! Boa noite a todos, boa noite a toda a equipe do Prosa Criativa, o nosso convidado Regis também, a nossa convidada que daqui a pouco já vamos anunciar, e também a todos os nossos ouvintes que vão estar aqui conosco, né? E o nosso programa vai ficar transmitido através do YouTube Vivência Espírita, então pode fazer perguntas lá que depois a gente responde, ok? Vamos passar a bola para você, Arletinha. Babi, como o programa está sendo gravado, você não pode anunciar todos os lugares que estão sendo transmitidos. Exatamente. Mas depois nós podemos compartilhar esse link, não é isso? Com certeza. E aonde a gente pode compartilhar, Arlete? Olha, em todas as outras rádios que estão conectadas conosco aqui, para todas as pessoas. E eu quero contar que você, quando você que está nos ouvindo, você pode, mesmo sendo gravado, você pode deixar sua pergunta, que nós vamos passar para os convidados para responder você, você tem direito a dizer o que você pensa e nós damos voz a vocês. E hoje, você pensa em magia? Você está conectado com a vida? Então aqui do meu lado direito, Kelly! Continue, quem és tu? Olá, boa noite. Então, eu sou psicanalista espiritualista, então já, logo de cara, já estou incluindo a psicanálise junto com a espiritualidade, o que traz toda uma visão mais holística também, né? Não só da parte racional, né? Imagina. Então, é bem legal que é uma proposta um pouco diferente, aí, uma integração entre esses dois mundos aí. Maravilha. Exatamente, que bom, né, poder contar com você aqui, seja bem-vinda. E aí, você acha que o que ela vai trazer para nós é importante, numeróloga?
Nossa, se for fazer a conta do dia que esse programa vai estar no ar, é uma magia e tanto. O Por quê? magnetismo está vibrando total. Dia 7/8. 7 mais 8, 15. Vibração total. Olha o que se traz logo não. Gente, é bastidores. Kelly, fale mais sobre a magia da vida, por favor. Hein? A gente sair dessa conexão Gente, agora. não fiquem chateados. É que eu mostrei para ela uma imagem, é isso que ela tá rindo, de uma pessoa que ela sentiu um impacto Por quê? quando viu essa imagem. Vou dizer. Aí veio. Porque o aniversário dessa pessoa é exatamente dia 15. Só que não é de agosto, mas assim, tem tudo a ver. Gente, Essa- como isso move aqui? Porque o número transcende. 15, ele tem esse poder de magnetizar. E é magia, né? Magnetismo tem a ver com magia. A Kelly sabe mais sobre isso. Kelly, conta pra mim, o que ela tá falando faz sentido, Kelly? Então, dependendo da sua visão. Se você tem uma visão magística, mas a verdade é assim, magia tem uns conceitos muito amplo, né? Então é muito mal visto também, né? É. Mas a magia em si a gente vai olhar para o lado positivo, né? É o mágico da vida, o lúdico da vida, ou a parte também do inconsciente. O que está por trás de todas as coisas que está acontecendo na nossa vida, né? Então, olhar da magia da vida é isso. O que tem de mágico na vida? O que tem de fantástico? Nem digo especial, mas de fantástico, de interessante, que vai te trazer essa vontade de viver cada vez mais, né? Então, eu acho que é por aí que é essa magia da vida. E a gente fica, às vezes, um pouco preocupado com essa palavra magia, que envolve a todos nós, e que, ao mesmo tempo, né, pessoal da bancada, faz com que a gente, às vezes, só dê valor quando estiver no último número, no último ponto da vida. Aí você quer dizer assim, agora eu quero viver, né? A gente pode estar no hoje, que é um pouco mais tranquilo para se viver, pessoal. Não é quando eu me aposentar, não é quando eu fizer tal coisa, é hoje. É isso que a gente está querendo trazer para vocês. Será que isso está contribuindo para você? Se tiver, manda pra gente, né, Lu? É isso. E quando a gente fala em magia, seguindo aqui a dica mesmo da nossa querida Kelly, não é magia de fazer magia, bruxaria. Não que a gente não acredite em algumas questões, mas ela está falando da magia de viver, né? Da magia da vida. Isso tem a ver com o quê? Né? A magia de viver é algo muito amplo. Né? Como que a pessoa entende se ela tá nessa magia, se ela não tá? Como que a gente pode ajudar o ouvinte a entender um pouquinho mais sobre essa magia? Então, hoje se fala muito sobre entrar no fluxo. Então, fluxo da vida. O que seria o fluxo da vida? É você amar e produzir de maneira satisfatória. Então, como que a gente faz isso? Sabendo quem eu sou. Então, quando eu sei a minha identidade, eu consigo entrar no meu local, no meu lugar de pertencimento. Fala-se muito da constelação, isso também, né? Então, assim, quando eu estou no meu local de pertencimento, aí eu começo a entrar no fluxo da vida. Aí as coisas começam a fluir como se fosse mágica. Mas não é, porque eu estou no meu lugar. E como que eu vou descobrir se eu estou no meu lugar? É complexo, né? Como que eu vou saber se eu estou no fluxo da vida? Então, para você saber se estar, você vai ter que perceber os sinais. Mas para você poder entrar no fluxo da vida, você tem que se conhecer. Então, assim, primeiro a identidade. Quem você é? Quais são os seus talentos naturais? O que você é bom? O que você gosta? Como você sabe que você vai entrar no fluxo? Quando você está fazendo o que você ama, quando você se manifesta da maneira com integridade. Eu penso, sinto e ajo conforme tudo integrado. Né? Tem a ver até um pouquinho com o programa que a gente gravou anterior ao seu, né? Porque eu comentei de mim, que eu fiquei doente, e aí a pessoa olhou lá para o mapa e o eu seria trabalho, 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 né? Então, eu entender que eu gosto mesmo de trabalhar, né? E aceitar isso. Então, a minha magia seria essa, né? Estar feliz trabalhando, porque, astrologicamente, numerologicamente, eu sou uma pessoa que amo
trabalhar. Então seria mais ou menos isso, quando você fala da pessoa se achar, o que você gosta de fazer, o que te traz alegria, o que te traz felicidade. É isso ou eu tô falando bobagem? É exatamente isso. Então o que acontece? Cada ser é único. Então a gente tem muita mania de ter aqueles mapa pronto. 10 coisas para você ser feliz, 10 coisas para você fazer sucesso. Gente, mas a gente é indivíduo, a gente nasceu num signo de, por mais que seja no mesmo dia, com pessoas diferentes, com pais, mães diferentes, toda uma constelação diferente. Por mais que a pessoa nasça no mesmo dia, horário que você, ela não tem a mesma função que você. Cada pessoa é única no mundo. Então não tem como você querer fazer uma coisa onde todo mundo faz. É isso que tá dando problema. Tá todo mundo tentando ir, todo mundo dentro da caixinha, né? Igual é aqui, sair da caixa. Então a gente tem que aprender o quê? Que a gente é ser único. Então, para você, dentro da sua função, você veio com todos esses capricórnios, né? Na sua função, que tem a ver com o trabalho, porque você precisa desenvolver isso. Então, você é única. E você entendendo isso é autoconhecimento. Quando você traz isso para você, você sabe quem você é, o que você gosta, que faz sentido para sua vida, aí sim, você começa a aceitar que é assim, porque senão a gente fica naquela construção, eu tenho que ser daquele outro jeito. Por quê? Porque você não está se aceitando. Quando você aceita, aí sim as coisas começam a andar. Começa a entrar no fluxo. Arrasou. Ô, Kelly, você falou sobre se aceitar. Quando foi que você se percebeu terapeuta? Quando isso começou na sua vida? Bem, eu sou canceriana, então assim, já começa por aí. Eu acho que eu já fui percebendo o quê? Que eu sou uma terapeuta nata, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que sempre gostou de ouvir as pessoas, né? A mãe do mundo, né? Então, é uma mãe diferente. Não é aquela mãezinha assim, que fica muito em cima, né? Como todo mundo, canceriana é muito assim. Eu acho que porque eu tenho lua em Capricórnio. Eu falo que o meu Capricórnio me ajuda a pôr o pé no chão, né? Porque senão ia ser muita voada. Mas assim, eu percebi que eu sempre gostei de ouvir as pessoas sempre gostavam de conversar comigo, né? Sempre tem esse acolhimento. Então, eu comecei nas terapias mesmo quando eu fui me conhecer. Então, eu entrei num processo profundo de autoconhecimento, né? E a partir disso, quando eu comecei a fazer esse trabalho comigo, eu fui entendendo quem eu era e como eu conseguia lidar bem com isso. E quando eu passava, e eu sou uma pessoa muito empolgada. Então, quando eu começo a falar de uma coisa que eu gosto, eu começo a falar e começo a pontuar e vou indo longe. E aí, o que acontecia? As pessoas, nossa, eu gosto de ouvir isso. Nossa, quando você falou isso pra mim foi bom. Por quê? Aí, dentro do que eu já sabia das coisas, porque eu gosto de estudar muito, então eu gosto de conhecimentos diversos. Então, fui buscando muitas coisas. E a partir disso, as pessoas chegavam pra mim e falavam, nossa, mas é legal, onde você aprendeu isso? Eu falei, nossa, que legal isso. E ia trazendo as coisas e ia fazendo diferença para elas também. Então, eu percebi que quando comecei a entender dentro de mim a diferença que aquilo fazia e que eu poderia passar isso para outras pessoas, né, que tinha pessoas interessadas, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse sentido para poder fazer a parte dos atendimentos, né, para complementar mais ainda. E toda vez que a gente atende, a gente aprende mais também, né? Então, eu brinco que eu sou terapeuta para aprender mais sobre mim mesma. Nesses feedbacks, você percebeu um pouco dessa magia da vida, né? Com certeza. Porque a magia da vida é aquela coisa, né? Você tá com uma pessoa e conforme você vai atendendo a pessoa, você percebe, nossa, já passei por isso. Uhum. E quando você já passou por aquilo, você entra em conexão com a pessoa. Então, todas as pessoas que chegam até você, ela tem uma sintonia. Por quê? Porque a gente vibra uma situação. Quando a gente tem essa vibração dentro da gente, a gente atrai aquela pessoa pela nossa vibração, não é pelo que a gente fala. Então, quando a pessoa tá precisando de mim, eu tenho aquela energia para doar. Sim. Eu tenho aquela, nem é uma energia, é um conhecimento. Então, ela vem até mim para isso. Até mesmo a gente fica, muitas vezes, quando tá começando, aquela insegurança. Será que eu vou dar conta? Uhum. Mas quando você entende que tá tudo certo como tá, e essa é a magia da vida. A vida acontece a seu favor. Tá tudo a nosso favor, né? Então, quando a gente entende que a vida está a nosso favor e tudo está para nos mostrar o que precisa ser feito, ou como ser feito, ou nos perceber,
aí sim as coisas começam a caminhar de uma maneira mais prazerosa. Não quer dizer que não vai ter problemas, vamos dizer assim, que nem são problemas, São são desafios. situações, exatamente. Você já passou pela situação de você estar precisando resolver alguma coisa e um cliente vem com a mesma situação e você tem que ensinar ele a resolver o dele e aprender ao mesmo tempo? Sim, exatamente. Quem nunca? Peraí, eu não entendi. Não. O paciente vem... Não, você tá com um problema Tá. X Ah, e não tá conseguindo resolver. ah. De repente vem alguém para tratar o mesmo problema Ah, e você teu. tem que ensinar a pessoa a resolver ao mesmo que você tempo que nem você não resolveu. sabia. Então você tem que Aí- ensinar a pessoa e aprender ao mesmo tempo. Eu vou dizer uma frase pra você que eu uso muito. Separar o que é meu do que é do outro é tão complicado, né? Na hora do atendimento, E né? quando é o mesmo pros dois. Sim. Aí não dá pra separar, porque aí é o mesmo pros dois. Você tem que ter muita empatia e compaixão, porque você fica assim, bom, ainda se traz uma coisa que dói demais. Exatamente. Não, Você, e quando você fala assim, ó, por que eu tô ouvindo isso? Não tô acreditando. Ah, fora Meu que os ticos Deus. enchem d'água, dependendo do que for, as lágrimas já escorrem, você É. finge, eu Finge estou que não tá acontecendo ótima, nada. eu tô Ai. bem plena. É. Só que não, né? Os ticos já encheu. Uma vez eu tava tratando uma cliente, quase engasguei de vontade de chorar e eu tinha que fingir que eu tava plena, porque era exatamente o que você falou. Mas Um você- assunto muito similar, né? Sim. Mas você não se permite chorar na sessão? Na sessão, na minha não dá, eu tô fazendo hipnose, e a minha hipnose ela é muito diferente, então a pessoa tá apagada, eu vou passar choro pra pessoa? Pode ser dá. emoção. Não precisa ser... Não consigo, não. Eu vou Eu engulo o Ó, choro. você falou que pode ser emoção, não precisa ser tristeza. Ué, mas ué, não é verdade, pode ser emoção. Eu lembro de ter um psicoterapeuta já falecido, que eu gosto muito, que é o José Ângelo Gaiarsa. Opa. E ele falava assim, quem não se envolve, não se desenvolve. Olha. Se não emociona, Quem não não se envolve. funciona. Sim, mas quando eu estou num bate-papo com o cliente, ok, sem Peraí, problema porque nenhum. só, ele vai falar de novo, porque eu vou gravar o cara falando Então agora. vai. Com licença. Repete tudo, Regis. Então, o José Ângelo Gaiarsa falava assim, quem não se... E eu lembro até do gesto, que ele falava assim, quem não se envolve, não se desenvolve. E aí eu tenho uma frase que eu complemento, que é, se não emociona, não funciona. Uau, o que vocês acham disso? Sensacional, a gente tem que se envolver mesmo com o cliente, né? Que é o rapport que a gente diz aí com a Senão terapia. fica- senão Se não fica tem frio rapport, demais, né? não funciona. Fica frio demais, né, Não Kelly? funciona Isso faz muito mesmo. sentido, porque a gente para e pensa, né? Agora me veio muito, quando você foi falando isso, vai me vindo muito assim, que quando a gente os nossos pais, eles geralmente, a gente olha os pais como grandes e aquele sentido de inalcançáveis, quando os pais não se permitem ser humanos perto dos filhos. Uhum. Então, é muito legal isso, foi isso que me veio, a imagem das crianças achando que, quando os pais se colocam humanos perto deles, eu erro também, desculpa, eu fiz isso, fiz aquilo. A dificuldade Então, de ser vulnerável. exatamente. Então, assim, porque isso vai aproximar. Igual quando você trouxe isso, é interessante mesmo esse lado, porque para você mostrar para outra pessoa, até às vezes dar exemplos próprios, né? Sim. Para ele entenda que a gente também está passando pela mesma É situação. a tua vivência, Né? você sabe o Exatamente. que aconteceu, né? Exatamente. Humanizando esses processos, né? Sim, Porque, sim. na verdade, ser vulnerável não é ser fraco, Não. Sim, Não, de com jeito nenhum. certeza. né? Pelo Quando contrário, você uma não força, quando né? você não mostra nenhum tipo de desafio, de dificuldade, de aprendizado, fica robótico demais. E aí o cliente também não consegue se aproximar do terapeuta. Ele fala, cara, eu nunca vou ser como ele. Sim. E não, é só uma capacidade. Você tem a sua, eu tenho a minha, cada um tem a sua e passa por desafios. Eu né? aprendi isso quando eu escutei uma vez numa palestra que eu estava ministrando de uma mãe que falou assim: é fácil você falar. Sua filha, ela seguia minha filha na época no Orkut, né? Sua filha é isso, fez isso. Na hora me impactou. Uhum. Aí eu pensei, como existem crenças dentro de mim, eu falei, nossa, ela deve ter razão. Que parece que eu estou falando uma coisa que é inatingível para essa mãe, para essas pessoas. Não estou levando em consideração o problema dela. Sim, eu comecei a ficar ali meio gaguejando diante daquela mulher. Que eu percebi a dor dela e mal ela sabia de todos os trajetos que eu passei com a minha filha, né? Que para chegar onde chegou não é uma questão de ser melhor ou Não é ou sorte, não. né? Não é sorte, Lu.
E isso, às vezes, faz com que a gente traga uma autopunição, né? Sem dúvida. E não é essa a proposta, né, Kelly? Então, muito interessante isso que você falou, porque qual que é a questão da magia da vida também entra nisso. Você aproveitar um ato externo para você olhar para dentro, né? Isso é o autoconhecimento. Então, assim, quando a gente começa a fazer esse autoconhecimento, a gente usa, de certa forma, o que vem de fora, as pessoas, a atitude das pessoas, para trazer para dentro. Então, assim, aquela reação dessa mãe era uma reação, uma dor dela. Sim. Aí, o que você fez? Você trouxe uma reflexão interna para que você pudesse olhar para dentro de você o que ressoava com aquilo. Então, quando você traz para dentro e pensa, por que eu me senti ofendida com isso? Ou por que aquilo mexeu comigo? Então, é uma coisa sua. Né? Não dela, né? Não dela. É. Então, aí é o espelho, né? No sentido de você conseguir ver no outro para você se enxergar, na verdade. O outro, ele tá ali para te mostrar. Por quê? Porque o ser humano, ele se move pelo próprio interesse, segundo Freud, né? Verdade. Então, por quê? Porque a gente, levando assim para o lado mais de outros conhecimentos, né? A gente tem o Taurus, que é o nosso campo energético, é tipo uma maçã. Então, a gente sai, as nossas energias, nós temos campos energéticos. Então, ele sai e fica aquele envolto. E tudo que tem ao redor somos nós. É tudo nosso. Então, tudo que tem além disso, pra gente é um holograma. É como se fosse um holograma daquilo. Então, por isso que se diz que as pessoas só se envolvem pelo próprio interesse. Porque ela só se percebe. O outro é só um meio para ela se perceber. Então, tudo que eu percebo é meu. Não tem nada a ver com o outro. O outro é só um instrumento para eu me perceber, me olhar. Então, quando a gente entende isso, a gente para de culpar o outro e se responsabiliza pelo que nos acontece. E aí sim a gente começa a entender que tudo tem uma função, nada acontece por acaso, né? E a magia da vida tá nisso. Você entender que tem um propósito para cada coisa acontecer, que não existe vítimas no universo, né? Independente se você acredita em Deus ou no todo, tudo é perfeito. Se você for olhar a criação é perfeita. Então, assim, por que você acha que vai dar errado com você? Então, porque a gente tá aprendendo a ser humanos, né? Então a gente tem os reinos que foi se desenvolvendo e tal. E a gente ainda é parte animal. A gente tem parte vegetal, tem parte, quer dizer, o mineral, o vegetal, o animal. E agora a gente está desenvolvendo, que é essa região do cardíaco, que é o amor, que é a parte humana. A gente está nesse processo de desenvolvimento. Então, como que a gente vai desenvolver isso? A gente está aprendendo. Por isso não tem erros. Nominal, né? Exatamente. E depois a gente vai para o angelical e aí vai subindo. Então, é interessante a gente saber disso. Por quê? Aí, sim, a gente vai entrar no fluxo. Porque para com aquela questão de culpa, que foi falado nos programas anteriores também, né? Foi citado. O que acontece? A culpa, ela só te prende. Você não vai para lugar nenhum. Quem tá com culpa? O que o culpado precisa? De punição. Agora, uma pessoa responsável, ela vai assumir a responsabilidade daquilo, então ela vai fazer algo. Tá, vamos lá, dona Raimunda? Ela falou tanta coisa importante aqui para nós, né? Você não achou que são contribuições? Ela está coberta de razão, a Kelly. O que vem de fora é o que já está dentro de nós. Eu concordo plenamente. Eu assino embaixo. Kelly, quando você fala de humano, tem a ver com humanoterapia? O que você pode definir para os ouvintes sobre humanoterapia? Então, a humanoterapia, ela é, na verdade, uma metodologia, né? Que vem do espaço humanidade, né? Que é uma maneira de ser trabalhado. A humanoterapia seria um processo, né? Que envolve técnicas energéticas, né? Dentro desse conceito também de espiritualidade, né? Mas quando eu falei questão de humano, é o quê? É da evolução de tudo. Porque Deus é uma criação. A gente foi individualizado. Então, a gente veio do todo, que seria o Deus, a gente está de todos, e a gente veio viver experiências individualizadas. Então, a individualização é importante. Então, a gente entender que também, a gente se conecta com o todo através de várias situações. Quando a gente entra no fluxo, a gente está entrando na conexão. Porém, a gente pode esquecer que a gente precisa viver a individualidade aqui, e isso faz parte de ser humanos, para desenvolver essas outras raças, esses outros reinos, que são vários reinos que estão sendo desenvolvidos. Igual,
por exemplo, um cachorro, ele não quer ser outra coisa. Ele só vai ser cachorro. Cachorro, se você der alpiste, ele não vai comer. Ele morre de fome, mas não come. Né? Por quê? Porque ele é um cachorro. E é o que ele come, ou é carne, ou comida, ou uma outra coisa. Mas ele não vai comer, não é um passarinho. Ele não se adapta. Ele é o que ele é. E ponto. Então, a gente está aprendendo a ser humano. Por quê? Porque a gente tem nosso instinto. O nosso instinto que é do nosso lado animal. Agora, a gente tem que desenvolver o racional. Só que, às vezes, ficar só no racional também é um problema. Mas a gente está aprendendo. Por isso que está dando muito problema. Às vezes, é muito o lado da ciência, muito o lado do coração. E a gente está aprendendo a integrar esses dois lados. Então, nessa sua fala, se a ciência se integrar com essa espiritualidade que a gente tem estudado, ficaria mais fácil para os seres humanos entender a evolução? Então, tem muitos cientistas que já entendem que Deus existe, né? Então, assim, é que Deus, eu acho que foi feito um conceito muito errado de Deus. Sim. A palavra Deus mesmo, inclusive, agora que eu tô começando a voltar a usar de novo. Por quê? Porque vem com um peso muito grande de repressão por causa da religião. Então, às vezes, se fala muito do todo, né? O todo é o quê? É o que criou tudo. Né? Então, assim, eu acho que a ciência nem digo a religião, mas a ciência, ela é extremamente importante, mas ela não é a única resposta, porque tem coisas que ela não sabe responder ainda. E também, muitas vezes, não tem interesses em responder. Né? Então, é porque estou caminhando. Então, a gente não pode tirar nenhuma nem outra. Ambas são importantes. Só que a gente tem que pensar no que a ciência ainda não consegue comprovar. Porque tem muita pouca coisa estudada, né? Ou escondida. Ou escondida, exatamente. Eu sou radical. Porque na verdade, assim, eu vou trazer uma coisa meio polêmica aqui. O autoconhecimento, Kelly, né? Polêmica, vai lá. O autoconhecimento, o que a gente traz aqui no programa, incomoda muitas vezes. Igual eu lembrei da musiquinha do elefante. O elefante incomoda muita gente. Aí vai aquela musiquinha. Um programa A Babi não sabe muita música de criança, eu fico ensinando ela às vezes. Porque a gente... Teve, você só não deu aula pra criança, amiga. Bom, voltando ao tema. O programa que pensa fora da caixa, às vezes dá uma escorregada, pessoal. Não tem roteiro. Assim. Não tem roteiro. É isso. O que eu fico pensando é assim, quando a gente abre a mente, Kelly, e que a gente conhece tudo que foi apresentado aqui, dos outros programas que gravamos, né, pessoal da bancada, Sim. incomoda as pessoas que querem colocar todo mundo dentro de uma caixa. Infelizmente, eu não quero anunciar os nomes, mas alguns dogmas, alguns lugares também, independente de religião, coloca todo mundo dentro daquela caixa para você manter dentro daquele padrão. Porque se você conhecer muito, você acaba não querendo aquele espaço de coerção, intimidação, violência. Sim. Vou falar o que acontece, que a minha percepção, assim, muitas vezes, por que as pessoas precisam viver esse tipo de situação? Sim. Porque elas querem alguém para responsabilizar, vamos dizer assim, para culpar, né? Então, assim, se eu pensar com a minha própria cabeça... Vai dar trabalho. Então, quem vai ser o responsável por aquilo que eu pensei? Sou eu. Sou eu mesmo. Agora, se eu falar assim, não, a culpa é, por exemplo, do diabo. Ou a culpa, não, fulano que falou para mim, eu fiz porque... Fulano, nem vou falar, mas pastor ou padre falou pra mim, ou sei lá, o meu terapeuta falou pra mim, eu tô fazendo. Então, assim, meu professor que falou, por isso que eu fiz. Você não tá assumindo a responsabilidade pelo que você faz. Foi o médico que mandou tomar remédio. Médico que mandou tomar remédio. Ok, mas em era de tecnologia, você pode buscar informações e questionar o seu médico, né? Então, assim, por que ainda muitas pessoas, a gente fala, é muito fácil chegar e falar, aquela igreja, aquele não sei o que é culpado. Tá, e as pessoas que estão lá? Né? Então elas se sentem elas acham que elas precisam daquilo lá ainda. Então assim, só que também a gente tem que lembrar o quê? Tem polaridades. Então tem leis herméticas. Depois é interessante vocês pesquisarem sobre isso, porque são leis que regem a nossa vida aqui na Terra, né? São 7 leis. Então assim, uma delas chama polaridade, que é o quê? Os opostos. Então, quente, frio, por exemplo, bem ou mal. Então, assim, são todas energias que a gente tem que aprender a usar, conforme
cada momento. Então, assim, não é um equilíbrio, é uma dosagem. Uma hora eu vou ter que ser, por exemplo, mais agressiva, outra hora eu vou ter que ser mais bondosa. Então, são polaridades. Você vai usar conforme a necessidade. E como você entende quando é necessidade? Aí é onde você tem que entender o pulso que está dentro de você. Qual que é o seu pulso para fazer aquilo? O seu impulso. Sentiu uma necessidade disso. Se você está íntegro com você vai agir de maneira satisfatória. Então, assim, tem momentos que você vai ser explosivo com alguém porque vai ser necessário. Você tem que ser um instrumento muitas vezes. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, não pode ser, por exemplo, ladrão. Beleza, mas como que você sabe que não é legal roubar? Porque alguém roubou? Entende? Então a gente precisa dessas polaridades ainda aqui na Terra. Senão não tem comparação, né? Exatamente. A gente aprende por comparações, por polaridades, né? Então, assim, não julgar o certo e errado é necessário. Inclusive, Jesus falava que o mal há de vir. É necessário. Aqui é necessário. Nessa vivência que a gente está, pra gente desenvolver, né? esse ser humano. Por isso a importância do autoconhecimento. Sim. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Kelly. Então, o que é o autoconhecimento? Uma coisa que me vem relacionada à magia da vida. Quando você vai se conhecendo, imagina, gente, não dá pra cuidar da vida do outro. Porque você tem tanta coisa pra resolver com você. Mas tem muita gente que tenta, viu? Esquece do espelho, né? Eu concordo com o Regis. Tenta se aperfeiçoar naquilo. Da vida alheia. Não, e a gente até fala assim, eu perguntei pra você sobre isso. Eu perguntei pra você sobre, né? E a pessoa fala, mas eu sou tão boa, eu ajudo todo mundo. Menos assim mesmo. Controlador, né? Essa é a síndrome da boazinha, né? Porque a pessoa tá fugindo dela mesma, né? Porque não dá, gente, tem tanta coisa pra gente olhar pra gente, resolver dentro da gente, que se você fica realmente focado em você, não no sentido egóico da situação, de não olhar mais pro não, mas de resolver os seus próprios problemas, saber quem você é, o que você precisa, como você vai manifestar o seu talento pro mundo, porque a gente precisa estar aqui e ser a gente mesmo para manifestar o nosso talento pro mundo, né, para as pessoas, porque a gente não tá aqui para fazer só pela gente. A gente não vive sozinho. Não. Tudo que a gente faz precisa de alguém. Não tem como, é impossível. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente já tá fazendo pelo outro. A gente já tá fluindo. A caridade já tá acontecendo naturalmente. Se você existe, você já tá fazendo nem a caridade, você já tá fazendo pelo outro. Sim. Então, o autoconhecimento, o que é? Quando você começa a olhar para você e saber por que você sente o que você sente, por que você quer o que você quer, será que você quer o que você quer ou você quer o que os outros quiseram que você quisesse? Percebe? Nossa, que complexo, mas é real. Às vezes, não, eu quero isso aqui, mas você quer mesmo? Porque às vezes você quer e aquilo te preenche. Você quer mesmo usar esse boné que tá todo mundo usando, só que você quer usar? Agora eu vou falar de todo mundo usando, né? Agora, aí entra a música que eu tava pensando. Zé Ramalho, Vida de Gado. Povo marcado, povo feliz. Que é isso, a repetição. Fica usando as mesmas coisas porque disseram que estava na moda. Mas cadê a tua própria essência? Exatamente. Cadê a magia da sua vida? E aí fica uma reflexão para todo mundo, né? Porque a maioria das pessoas estão seguindo esse fluxo que todo mundo tá seguindo. Independente, você pega o abençoado do celular, que é lindo, maravilhoso, nos ajuda muito, mas tem gente que bate a cara na parede, né? Sai... E é o que está acontecendo com a maioria das pessoas, né? Sim. Então, assim, esse autoconhecimento é super necessário para você ver o que você quer da sua vida, não o que todo mundo está postando feliz. Que lindo, a vida é bela, mas ninguém posta. A vida é linda e maravilhosa, sim, mas ninguém posta nas redes sociais as dificuldades do dia a dia. Né? E aí nós vemos muitos jovens se frustrando porque a vida dele não é tão feliz quanto aquela do colega que postou todo dia feliz. Quem sabe se ele estava feliz mesmo ou se ele só postou aquela foto. Por isso a importância, né? Eu acho que do autoconhecimento para você estar bem independente do que está acontecendo ao redor do mundo. É isso ou eu tô falando bobagem? Então, é isso. E a percepção mesmo que você tem de você, por quê? Porque a gente quer pertencer. Então, a gente acaba fazendo o que todo mundo faz. Só que o problema é o quê? Como que você vai pertencer a algum lugar? Ou alguém... Você tem que pertencer a si mesmo, primeiro. Então, como que você vai pertencer a si mesmo? Sabendo quem você é. Se você não sabe quem você é, você não sabe... Você tem que entender quem é você, quais são os seus talentos, o que você gosta, o que você não gosta, o que tá bom pra você, o que não tá, o que você quer pra você. Então, essas percepções, mas principalmente no que eu sou bom.
qual que é o meu maior talento, assim, né? Então, isso é muito interessante a gente olhar. Nesse caso, a numerologia traz os seus talentos. Sim, então. E são coisas naturais, né? Natural. Não é imposto. Exatamente. É o que você naturalmente faz, naturalmente gosta, Sim. né? Não é aquela coisa. Tem gente que chega, né, e fala assim: eu tenho 30 e tantos anos, eu não sei o que eu quero da vida ainda. Não, você já sabe, você só não acredita. Exatamente. É porque é tão simples, tão fácil. Sabe aquele negócio que você faz até de olhos fechados, com a mão nas costas? É um talento natural. Nem todo mundo consegue fazer isso. Então as pessoas falam, mas isso aqui, por exemplo, uma pessoa que faz um bolo maravilhoso. Meu, tem pessoa que tem uma mão, que qualquer coisa que ela faz, de bolo, sai. Mas você está falando de talentos, né? Cada um tem o seu, né? Sim, mas o que acontece, o talento? Você vai se conhecendo. Sim. E a partir daquilo, vai te dar um direcionamento para onde você precisa ir para sua vida. Porque é onde você vai se realizar. Porque e aí ele a gente pode vai também ter esse talento e armazenar dentro de uma caixinha e não divulgar, né? Por quê? Porque daí, mas você vai ser cozinheira? É. Não, você vai E ser aí boleira? Não, você tem que ser médica, você tem que ser alguma E aí coisa a pessoa não vai importante. fora entendeu? da caixa. Né? E a felicidade da vida Sim. dela é ser boleira. E aí, o que acontece? Ela vai ganhar dinheiro sendo boleira. Sim. Por quê? Porque ela tá fazendo o que ela ama. O dinheiro é consequência do que você faz. Só que se você se conhece, você se entende quem você é, e você vai entrar no seu local de pertencimento, naturalmente as coisas vão vir até você. Quando você tem o seu impulso também, eu sinto necessidade disso, eu vou e faço, no sentido não de... eu sigo o meu coração, vamos dizer assim. Você tá fazendo o que precisa ser feito, você tá no seu fluxo, automaticamente as coisas vão vir até você. Você vai entrar, vai aparecer o que você precisa. É mágico. Eu tô buscando uma resposta. A resposta vem. Quando você realmente está buscando e você confia, as coisas aparecem para você. Então, assim, autoconhecimento é extremamente importante para você conseguir estar de bem nessa vida. Quanto mais você aprender a se conhecer, que eu ia até falar, eu tinha perdido, o que é muito legal, quando você está se conhecendo, você está se descobrindo. É mágico. Gente, olha como eu ajo, olha como eu sou. É tão legal você... Vamos dizer, explorar quem você é, sabe? De conhecer esse mundo. Que quando você começa a fazer isso, você tem desejo de conhecer o outro. E o outro passa a ser um novo universo a ser explorado. Então, vira um negócio divertido. Seria intrapessoal, que os 3 pilares da comunicação não violenta. Intrapessoal. Depois, interpessoal, que eu vou contar para alguém, que eu vou disponibilizar isso para alguém. E depois o sistêmico acaba... captando tudo que está dentro de nós. Exatamente. Se eu não sei para onde eu vou, como diz no livro de Alice, né? Qualquer lugar. Certo. Ou se eu não sei quem eu sou, eu nem sei para onde eu vou, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Nossa, quantas contribuições, né, gente? Qualquer caminho serve. Né? Exato. Poxa, quantas contribuições, vocês não acham? Muitas. A Kelly tá arrasando aqui no programa. E vocês que estão nos assistindo sabem que vocês podem fazer perguntas para a Kelly, que ela vai responder vocês. Se você estiver perdido, com dificuldade, tá tudo bem. Tá? Você está no programa certo, você está ouvindo na hora certa, tá tudo bem. Não fique magoado. Acabou de encontrar o caminho. Acabou de encontrar o novo caminho da própria vida. Ficou a dica aqui da Kelly para vocês. E de todo mundo que continuou abordando o assunto e trazendo uma correlação que foi dita pelos programas anteriores, né? Infelizmente, a gente tem que terminar por causa do tema. Aí falta o do tema. Eu já ia falar. Eu falo, esses programas dariam para ficar horas e horas. Sim. Ou gravar vários e vários. A melhor parte, Lu, é que a gente pode convidar a Kelly novamente. Com certeza. Ela já fez o convite ao vivo, agora ela ficou mais embaraçada, não sei. A ideia é essa. E hoje a gente teve o Regis aqui como convidado especial, dito pela nossa numeróloga. E aí aproveitou para fazer convidado especial na bancada. Olha que chique. Exatamente. Maravilha. Nossa, resgatamos Ana Bacos. É verdade. Congeladinha. E a gente está muito feliz por ela estar retornando conosco depois das suas férias. Resgatamos também Babi, que já esteve fora do programa. Nós vamos e voltamos. Tá tudo certo, viu, pessoal? É isso aí. Tá tudo certo. Nós ficamos muito honrados com a presença de vocês aqui na Prosa Criativa. E aí nós vamos terminar com a mensagem da Kelly. Ela vai também contar para vocês como vocês podem acompanhá-la e valorizar esse trabalho. Sim. Né, Kelly?
Então, vocês podem me contatar pelo telefone, né? Que seria o WhatsApp, 11 97122 3389. E o meu Instagram é Intera _ terapias. Inter, underline. Intera. Inteira. Então, foi perguntado aqui. Intera, underline, terapias. Isso. Ok? Isso. É só seguir que vai ter muito conteúdo lá para vocês. Lembrando que nós estamos aqui toda segunda-feira, que esse programa está sendo gravado, mas que vocês têm oportunidade de conectar-se conosco. Não é, pessoal? Sim. Com certeza absoluta. Prosa Criativa. Um programa que pensa fora da caixa. Boa noite para vocês Boa todos. noite. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada Boa pela noite, participação. luz e paz. Gratidão. Nós te Gratidão, agradecemos, a Kelly. Kelly. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo, beijo. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira. Excelente semana a todos!